Fala galera, tudo certo? Aqui é o Carlos e hoje eu vou contar a história desse filmaço, Perfume, a história de um killer. O filme começa mostrando Jean Baptiste sendo levado para ser executado em plena praça pública. A história se passa em pleno século XVIII em Paris, onde Jean Baptiste já está sendo executado por seus crimes terríveis contra a humanidade e todos torcem contra ele. Para conhecer a história de Jean Baptiste e seus possíveis crimes, o filme nos leva ao passado dele. E bom, já adianto que como todo assassino, Jean Baptiste teve uma história triste, como os outros. A sua mãe era dona de uma barraca de peixe e ali mesmo foi onde ela deu à luz ao Jean Baptiste. No século XVIII a higiene era muito precária, então Jean Baptiste acabou nascendo no meio de toda essa sujeira, todos esses maus cheiros horríveis que tinham na feira. Jean Baptiste era o quinto filho de sua mãe. Ela, a mesma, descartava os outros filhos junto com o resto de peixe. Jean Baptiste já tinha a morte predefinida antes do seu nascimento. Jean Baptiste, mesmo bebê, conseguiu sentir o cheiro daquele lugar, que causou repulsa e fez-o chorar, alertando todas as outras pessoas ali no momento. Logo após as outras pessoas descobrirem o seu filho, a mãe de Jean Baptiste fugiu, mas logo foi percebida pelas outras pessoas, o que fez-a ser sentenciada à morte, deixando Jean Baptiste carregando um fardo de morte já no seu nascimento. Após ser abandonado, ele foi mandado para um orfanato de crianças. Mas por ser um bebê e ser diferente das outras crianças e também fazer muito barulho, as outras crianças chegaram num consenso de tentar matar Jean Baptiste, mesmo sendo apenas um bebê indefeso. A dona do orfanato, percebendo o choro e desespero de Jean Baptiste, chega a tempo de salvá-lo e castiga os meninos. Logo cresceu. Vivendo no orfanato, ele logo perceberia que tem um dom diferente das outras pessoas. Teria um super olfato. Mas esse dom no orfanato de nada muito o ajudou, que quando completou 18 anos foi despachado e vendido de mão de obra. Logo após vender Jean Baptiste, a dona do orfanato teve sua vida tirada por trombadinhas, deixando-a entender que Jean Baptiste pode carregar a morte onde passa. Jean Baptiste rendeu muito longos anos trabalhando fortemente como mão de obra, mas algum evento na sua vida mudaria quando ele foi à cidade. Carregando mercadorias de seu senhor pela cidade, Jean Baptiste se distraiu por algum momento. Algum cheiro o intrigava, o seu super olfato. Era uma perfumaria de mais alto nível. Jean Baptiste nunca havia sentido um cheiro tão igual. No meio de toda aquela cidade suja, ali parecia o paraíso para ele. Encantado com o cheiro do perfume, Jean Baptiste acaba por seguir uma moça instintivamente que cheirava e exalava o melhor perfume que ele já tinha visto na vida. Encantado e querendo sentir o cheiro mais de perto, Jean Baptiste ia chegando cada vez mais perto da moça, que a mesma não percebia. Ele acaba chegando perto demais dela, o que instintivamente assusta ela, e para não poder chamar a atenção, Jean Baptiste segura sua boca para que ela não pudesse gritar. Sem perceber e segurando forte para ela não gritar, a moça não parava de se debater, o que fez que Jean Baptiste tirasse a sua primeira vida. Jean Baptiste, mesmo percebendo que tirou a vida, ele ficava intrigado com aquele cheiro e continuou cheirando a moça, mesmo ela tendo sido desvivida, se é que vocês me entendem. Ele mesmo assim chegou até a despi-la para sentir o seu cheiro melhor. Mas como eu não posso colocar muitas imagens, vamos pular para a parte que Jean Baptiste foi achado pelo seu senhor e logo também foi castigado por ter se perdido. Outra noite, Jean Baptiste fazeria uma entrega de couro de cabra para um grande perfumista que tinha sua loja, mas havia sido ofuscado por um rival que teria feito uma fragrância esplêndida. Jean Baptiste, provando que tem um grande olfato, mostrou para o perfumista os ingredientes que teriam sido usados naquela fragrância e afirmou o mesmo que poderia reproduzi-la. Achando os ingredientes só pelo cheiro e criando uma fragrância, Jean Baptiste encantou o perfumista e logo foi comprado do senhor de sua mão de obra. O senhor, após sua venda, acaba sofrendo um terrível acidente e mais uma vida é desvivida após se livrar de Jean Baptiste. Trabalhando como auxiliar do perfumista e criando grandes fragrâncias, o negócio ia dando certo. Até a mais alta classe ficava impressionada com os perfumes que eram ofertados. O perfumista teve seu grande sucesso, mas intrigado por nunca ter conseguido reproduzir o cheiro daquela moça, Jean Baptiste teve um surto. Ele mesmo tentou destilar até o pobre gato para ver se o seu cheiro estava na essência da vida. O perfumista diz a Jean Baptiste que alguns cheiros são impossíveis de reproduzir e guardá-los, fazendo com que ele tenha um surto e desmaie.
Após isso, o filme corta para uma cena que Jean Baptiste está na cama, aparentemente doente. O doutor diz ser sarampo e o perfumista implora pela vida de Jean Baptiste. Ao acordar, a primeira coisa que Jean Baptiste pergunta para o mestre é se haveria alguma outra forma de reproduzir esses cheiros, e o mestre disse então que teria uma arte misteriosa em Grasse. 10 dias depois, sarado de sua doença, Jean Baptiste se preparava para a aventura até a cidade de Grasse. Antes de ir, o perfumista exigiu que Jean Baptiste deixasse 100 novas fórmulas de perfume, fragrâncias para que ele pudesse vender. O mestre estava satisfeito, havia 100 novos perfumes para fazer sucesso, mas logo teve sua vida desvivida quando sua casa desabou após a ida de Jean Baptiste. Em longas caminhadas e sem aquele cheiro horrível da cidade, Jean Baptiste partia para o seu destino, mas logo teve que parar para realizar um descanso. Assim, encontrando uma caverna livre de cheiros, Jean Baptiste descansou ali por uma semana, mas logo percebeu que o seu cheiro havia mudado. Ele não tinha cheiro. Era como se aquilo refletisse ele mesmo. Jean Baptiste acaba caindo numa crise existencial e partiria para Grasse em busca de mostrar o seu talento. Em sua caminhada, algo integrava Jean Baptiste. Ele havia sentido aquele cheiro, aquele mesmo cheiro que ele sentiu com aquela moça ruiva. Havia chegado de novo. E vamos combinar, galera, esse cara gosta de uma ruiva e não tá sabendo falar. Jean Baptiste, seguindo seu olfato e seu instinto, acaba por parar na cidade e segue a carruagem até a casa da própria moça. Então ele resolve chegar cada vez mais perto para sentir aquele perfume, mas dessa vez não cometerá o mesmo erro e não deixará a moça notar a sua aproximação. O tempo passa e vemos que Jean Baptiste conseguiu um emprego na cidade, como uma produtora de perfume. Jean Baptiste ficou encantado com uma forma que ela trabalhava, tirando o cheiro e a essência das flores cozinhando na gordura animal. Essa técnica abriria a mente de Jean Baptiste, que poderia tirar os diversos cheiros cozinhando na gordura animal. Pelo menos é isso que ele pensava. E o cheiro que ele buscava, vocês já devem imaginar qual é. É o cheiro da essência da vida. O cheiro das mulheres perfumadas que Paris poderia ter. O filme nos leva para uma garota que, com uma brincadeira sem graça com seu possível namorado, acabou ficando presa em um segundo andar de um celeiro. Mas o nosso herói Jean Baptiste estava lá para levantar a escada para Rapunzel. Ou talvez ele só estivesse lá para sequestrá-la e cozinhá-la na gordura animal, tentando extrair sua essência. Não satisfeito, ele contrata uma meretriz para tentar uma nova técnica de retirar também a sua essência, usando pomada de gordura enfaixada ao seu corpo. A mulher logo percebeu que Jean Baptiste era louco, então resistiu e ele fez ela deitar sem sono. Aqui, galera, é nos revelado o modus operandi de Jean Baptiste, enfaixando o corpo da vítima através de uma capa de gordura e com sua pomada de gordura para retirar o seu cheiro e com outros ingredientes assim construir a essência da vida que ele procurava nas mulheres de Paris. E essa galera infelizmente não foi a última vítima dele. Avançando um pouco no filme e dando uma resumida, Jean Baptiste vai atrás de muitas e muitas mulheres com esse mesmo modo operandi, sempre a sequestrando na cidade ou em eventos. A polícia tomará conta dos acontecimentos e começará a entender a mente do Jean Baptiste, que seria um colecionador, mas ainda não terá suspeita. Não tendo suspeita, a cidade entraria no verdadeiro caos, procurando os possíveis suspeitos, e vale a pena ressaltar que a alta classe estava envolvida, galera, pois as gêmeas de um grande aristocrata foi vítima de Jean Baptiste. O mesmo descartava os corpos pela cidade. A alta classe, a polícia, dizia que Jean Baptiste era um demônio, que o próprio bispo deveria excomunhá-lo. Jean Baptiste, no total, por sua passagem nova em Paris, teve um total de 11 vítimas e procuraria a 12ª. Jean Baptiste já chegou até desovar um corpo na própria igreja, então, por ordem do bispo, ele deveria ser excomunhado. O discurso do bispo é interrompido. Um homem confessará os crimes de Jean Baptiste, porém um integrante da alta classe percebeu que não era o mesmo modus operandi, mas para não assustar a cidade e deixá-la festejá-la por pegá-la o possível assassino. Mas Jean Baptiste ainda estava lá, ele ainda queria a essência, o perfume das mulheres de Paris. O verdadeiro demônio se escondia nas sombras, e Paris nem perceberá. Jean Baptiste então parte para sua última vítima, a moça que trouxe à cidade o último perfume que ele precisava, mas foi interrompido pelo seu pai quando sentiu a sua presença. O pai da moça, como bom aristocrata querendo proteger sua filha, resolve ela tirar daquela casa e escoltá-la até um lugar isolado, um hotel. Jean Baptiste então não desistiria, iria atrás do seu último perfume,
Enquanto isso, na casa onde trabalhava, foi encontrado resto de cabelos da sua vítima meretriz. E então chegava a noite, Jean Baptiste encontrava o hotel e nada o pararia. Ao amanhecer, ela foi encontrada desvivida pelo seu pai e Jean Baptiste finalmente tinha concluído seu ciclo. Finalmente ele teria o perfume perfeito, dos melhores cheiros, das melhores essências. Mas logo foi interrompida pelos guardas local, onde foi torturado e foi levado para ser castigado em praça pública. Porém, ao ser tentado levado, Jean Baptiste abriu seu frasco de colônia e mudou alguma coisa ali naquele ambiente. Jean Baptiste roubou as roupas dos nobres e se encheu de colônia. Parecia que ele ia começar um show, uma apresentação. Ele chegou como rei na praça, todos se ajoelharam. Todos sentiram aquela essência pura que exalava e sentiam uma pureza no ar. O efeito da colônia finalmente nos relevado. Todos ficaram encantados. Jean Baptiste parecia um anjo. A colônia exalava amor. Todos ali ficaram encantados com a fragrância, sentiram um puro amor e bom, isso fez com que eles se atraíssem e rolasse um verdadeiro relaxamento coletivo. E então, depois daquele dia, e todos envergonhados, decidiram esquecer esse momento, decidiram esquecer de Jean Baptiste, acharam outro culpado para os crimes, o seu senhor. Porém, galera, a nossa história do nosso protagonista não acaba aqui. Jean Baptiste ficou desolado, porque na sua essência ele não seria amado e não amaria verdadeiramente. A colônia era algo artificial. Então, com seu super olfato, ele decide partir para as raízes, o lugar onde ele nasceu. Chegando lá, vendo a situação precária que as pessoas passavam, Jean Baptiste resolveu dar um presente para elas, resolveu dar o seu amor a elas, mas ali foi onde ele também escolheu ser desvivido. Jean Baptiste então derrama toda a sua colônia por sua cabeça, criando um instinto feroz nas pessoas que partem para cima, louco por amor, louco pelo amor instintivo. Então aí mesmo Jean Baptiste é comido e nossa história acaba por aqui. Muito obrigado por quem acompanhou. Esse conteúdo no meu canal é novo, eu sou iniciante, mas se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreva e até a próxima.